O Fagner tem aí seus 35, vai para 36 anos, né? Mas estamos no mês 7. Faz uma temporada, acho que melhor do que todo mundo esperava, né? O que o Fagner vem jogando de bola, não joga amanhã por causa da questão da multa, mas eu já falei sobre isso. Tem até a questão do filho dele também. Eu acho que o Cruzeiro poderia pensar aí com carinho, porque é um lateral. O Fagner, eu acho que ele nunca vai ser nota 5, 4, né? Tá muito maduro. E Regular. além disso, o Fagner, paz e amor aqui, né? Chega firme, mas não tem, às vezes, aquelas entradas que a gente já viu nos tempos de Corinthians. É um caso para ser bem pensado, eu diria. O que vocês acham? E o filho do Fagner, ele é o capitão da seleção sub-15, né? Se eu não me engano, a seleção brasileira sub-15, filho do Fagner. E lá o Bernardo Samuel perguntou pra ele, né? Ele falou: não, agora eu tô paz e amor. Cara, o Fagner não falhou no Cruzeiro. Em todos os jogos do Cruzeiro, o Fagner é aquele lateral de encher os olhos? Não. Mas é aquele lateral regular. Ataca bem, defende bem, o que o futebol precisa. E às vezes nem parece que tá com essa idade, tá? Porque enquanto tá em campo, tá correndo muito, tá ajudando o Cruzeiro muito em campo, e fora o respeito que o Fagner passa. Querendo ou não, o atacante pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa com ele em campo. É um cara que, se Deus quiser, o Cruzeiro indo para a Libertadores será fundamental no Cruzeiro para uma Libertadores. É uma renovação aí que tem total meu apoio. Eu acho que vale a pena o Cruzeiro olhar com um certo carinho, né? Acho que para o ano que vem tem que ponderar a questão física do Fagner, que a gente já tem visto em alguns momentos que ele precisa de ser preservado. Acho que a questão salarial também, né? A gente, na atual temporada, não arca com a totalidade dos vencimentos do atleta, né? A gente tem o Corinthians aí pagando uma parte dos vencimentos do Fagner. Mas eu concordo muito com o Samuel e com o Gabriel. É um atleta, assim, regular. Eu acho que de falhas assim do Fagner, eu lembro daquele gol que o Cruzeiro acaba sofrendo contra o São Paulo, que ele poderia ter abordado o Ferreirinha de uma maneira melhor, mas aí não é algo também, acho que sim, tão gritante, pesa muito o fato de você sofrer o gol. E é interessante o fato de ter o Fagner, até para uma mudança de característica, né? O William é um lateral muito mais ofensivo e o Fagner é um cara mais defensivo, um cara de ficar um pouco mais, como a galera gosta de falar, na base da jogada, apoia mais na boa, assim, mas tem uma taxa de assertividade nos cruzamentos interessantes. Então, acho legal o Cruzeiro pensar nessa situação, principalmente toda essa questão envolvendo também a questão do filho dele, né? O Samuel falou aí do Henrique, e aí, assim, é um menino que para o ano que vem provavelmente já pode até assinar ali um vínculo profissional, né? Vai estar provavelmente com seus 16 anos. Então, o Cruzeiro tem que olhar tudo isso com muita atenção. Mas acho que o fator da idade pode pesar com relação, assim, de uma forma negativa ao Fagner. Porque a gente fala de um Cruzeiro muito intenso, de um Cruzeiro que quer ter ali mais vigor físico, e aí talvez o Cruzeiro possa olhar para nomes mais jovens no mercado, né? O que é um processo natural também. Mas acho que eu entendo a empolgação do torcedor com o momento do Fagner, mas o Cruzeiro faz muito bem de deixar isso para um outro momento. O contrato dele é até o final do ano, o Cruzeiro pode aproveitá-lo até o final do ano. Acho que dá para trabalhar essa situação com muita cautela para não, às vezes, entrar numa empolgação, acabar fazendo ali um movimento que para o ano que vem pode parecer errado. Ô Pedro, mas uma permanência do William é importante também a permanência do Fagner. Por que eu falo isso? O Fagner com o William no Cruzeiro, ele não joga todos os jogos. Aí a questão física já muda um pouco, porque não é um atleta novo, mas ele não é titular todos os jogos. Vem acontecendo rodízio, Fagner, William, Fagner. Por isso que o Fagner também consegue apresentar um bom futebol, porque não tá tendo aquela sequência de todo jogo ter que ser o titular do Cruzeiro. Eu gostaria muito que essa dupla continuasse para 2026 no Cruzeiro, tanto Fagner quanto William. Eu até estava lembrando aqui, porque a gente comenta muito do Caio com o Christian, mas o Samuel foi um dos que, na época, defendeu e gostou bastante da contratação do Fagner. Nessa Eu não época eu sou ainda não. muita referência, não.
Já defendi cada coisa aí que Aproveita que você acertou essa. Eu lembro, valeu a tentativa, mas eu estava assistindo essa aí, eu ainda não estava o aqui na saldo é firma, mais não. negativo. O saldo é mais negativo do que positivo. Então, Valu que eu diga, imitando o Veron. Nessa aí eu tava no horário de almoço lá na minha outra firma e tava ouvindo vocês na época e lembro de você defendendo aqui a contratação dele. E assim como o Pedro, nesse dia, eu também não estava muito empolgada, não, assim, não me encantava, mas para mim é um dos jogadores mais regulares da temporada, eu já falei várias vezes, para mim ele é titular dessa equipe, sempre que estiver apto, traz um equilíbrio ofensivo e defensivo muito bons para o Cruzeiro. A partida que ele faz no Maracanã é impressionante. Acho que o Cruzeiro não sairia com o resultado, ou pelo menos com a performance que teve, se ele não fosse titular ali. Acho que vai ser uma perda enorme amanhã. Já era esperado, né? Mas é um jogador realmente muito consistente. Agora, para a renovação tem que ser analisado a questão da pedida salarial e do tempo de contrato. Se for dentro de um tempo de contrato adequado e uma pedida salarial adequada, eu vejo com muito bons olhos. Se for algo que fuja do racional para um atleta da idade que ele tem e do que o Cruzeiro entende que seria um salário justo, aí eu já acho que não vale tanto a pena, por melhor que seja a temporada dele, porque aí você já começa a ir por um caminho que é perigoso, assim, de depois de uma grande temporada fazer um contrato meio megalomaníaco, assim. Mas dentro de uma racionalidade, eu gostaria muito. E aí é ver o que ele pretende também, né, de carreira, se ele deseja ficar no Cruzeiro, e aí vocês recuperaram a fala aí do Jardim, jogadores que queiram vir ao Cruzeiro por conta do projeto do Cruzeiro, né? Se esse for o desejo dele, aí acredito que dentro de uma racionalidade, de um contrato legal, tanto a nível de tempo quanto de salário, não teria por que não conversar para renovar. E ainda tem o bônus do Henrique, né? Porque é um jogador muito jovem, tem entre 14 e 15 anos, né? Então está sendo ainda lapidado. E obviamente ter um bom valor também na sua categoria de base. Ele é um camisa 8, né? Muito promissor, mas ainda é um adolescente, então precisa ser formado, tem um caminho longo a ser percorrido. Nem gosto de ficar analisando muito jogos de atletas dessa idade, mas querendo ou não, é um bônus também. Então, mas concordo muito com o que o Pedro falou, não acho que é momento para falar sobre isso, não, porque tá muito bem do jeito que tá, espera o final do ano e aí analisa a situação dele e também de outros atletas que têm contratos se encerrando aqui no final do ano. E tem a situação também, não sei se o Samuel sabe informar a gente, o tempo de contrato com o Corinthians, né? Às vezes muda. Mais um ano. Mais um ano, né, Samuel? Mais um ano só. Eu acho que como ele tem o vínculo com o Corinthians, né, dá para deixar aí mais para frente, né? Não tem essa urgência toda para resolver essa questão aí do Fagner. Mas eu até falei na época, mas eu acho que me surpreendeu. Eu acho que ele fez aí um primeiro semestre aí, os 7 primeiros meses de 2025 de altíssimo nível. Muito legal.